Bem-vindo à aula de hoje. Fecundação, página 579 a 590. Fecundação. Na espécie humana, a reprodução ocorre de forma sexuada, isto é, a união de dois indivíduos da mesma espécie por meio da fecundação. Nesse sentido, o gameta masculino, chamado de espermatozoide, fecunda o gameta feminino, chamado de ovócito 2. Como já aprendemos em aulas anteriores, os ovários produzem os ovócitos secundários e os testículos produzem os espermatozoides. Chamamos de gametogênese o processo de formação e desenvolvimento das células especializadas da reprodução. Nos homens, a formação e amadurecimento dos espermatozoides acontece na espermatogênese. Nas mulheres, a formação e amadurecimento dos ovócitos acontece na ovogênese. Fecundação ou fertilização. O ato de fecundação ou fertilização ocorre quando o espermatozoide consegue penetrar no ovócito 2, unindo assim o material genético dos dois gametas, originando o que chamamos de zigoto ou célula-ovo. Agora, antes da fecundação, é interessante observarmos que, primeiro, é preciso que aconteça a liberação de um ovócito 2 maduro e saudável. Segundo, é preciso a deposição do sêmen com espermatozoides maduros e saudáveis na vagina da mulher. Terceiro, é preciso que o espermatozoide penetre no ovócito 2. É através do ato sexual que o sêmen é depositado no canal vaginal da mulher. O sêmen contém milhões de espermatozoides, sendo que metade carrega material genético feminino e a outra metade carrega material genético masculino. Os espermatozoides precisam atravessar o útero e se aproximar do ovócito 2 na tuba uterina. Nem todos os espermatozoides conseguem chegar próximo do ovócito 2. Muitos deles são destruídos pela acidez do próprio canal vaginal e pelas células imunológicas da mulher. Entre os espermatozoides que conseguem alcançar a tuba uterina, em geral, apenas um consegue fecundar o ovócito 2. A fecundação geralmente ocorre na metade do ciclo menstrual, ou seja, durante o período fértil da mulher. Interessante é que apenas o espermatozoide mais forte conseguirá romper a membrana que reveste o ovócito 2 e assim promover a fecundação. Assim, quando o espermatozoide atinge a membrana pelúcida, parte mais interna, a entrada de outros espermatozoides é impedida. O espermatozoide, no ato de fecundação, perde sua cauda e se encontra com o núcleo do ovócito secundário, havendo então a fusão dos núcleos e mistura do material genético do gameta masculino com o gameta feminino. Fecundação, formação do zigoto e do embrião. Com a fusão dos dois núcleos, forma-se o zigoto. Após 30 horas da fecundação, o zigoto começa a realizar sucessivas divisões celulares, chamadas de clivagens, pela qual forma-se 2 células, depois 4, até se multiplicarem em 8 células. São as clivagens do zigoto que marcam o início do desenvolvimento embrionário. Após 72 e 84 horas da fecundação, o material se transforma em morula e, em seguida, em um blastocisto. O blastocisto vai seguir pela tuba uterina
e se implantar no endométrio do útero, em um processo chamado de nidação. Quando o embrião atinge o útero, é produzido um hormônio no corpo feminino chamado de hormônio coriônico gonadotrófico, conhecido como HCG. Esse hormônio vai induzir o ovário a produzir estrógeno e progesterona. Com a gravidez, a mulher interrompe a ovulação e o ciclo menstrual. Interessante que todo esse processo de fecundação pode levar até 6 dias depois da relação sexual. Os sintomas da fecundação são semelhantes aos que aparecem durante a gravidez: cansaço, sono excessivo, seios inchados e doloridos, sensação de cólica abdominal, leve 6 ou 7 dias depois do período fértil, entre outros sintomas possíveis. Fertilidade, infertilidade e reprodução assistida. Chamamos de fertilidade a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes de forma natural. Logo, a mulher tem capacidade de engravidar e o homem tem capacidade de fecundar a mulher. Infertilidade é uma característica das pessoas que não conseguem engravidar com muita facilidade, ou seja, suas chances de terem filhos de forma natural são muito baixas. Se um casal não consegue engravidar após um ato mantendo relações sem contraceptivos, temos então um caso de infertilidade. Dependendo do caso, a infertilidade pode ser resolvida com tratamentos médicos. Agora, quando se trata de esterilidade, a possibilidade de um casal gerar filhos de forma natural é nula. Reprodução assistida é um conjunto de tratamentos que pode ajudar os casais a engravidarem sem ter relações sexuais. Os métodos mais conhecidos da reprodução assistida são a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Gestação. Chamamos de gestação ou gravidez o período que começa quando o ovócito 2 é fecundado pelo espermatozoide e se encerra com o nascimento do bebê. Pelo fato do embrião se fixar na parede do endométrio, não há descamação nem sangramento dessa mucosa. Por essa razão, a ausência da menstruação é um sinal bastante conhecido como um dos primeiros indícios da gravidez. Muitas mulheres utilizam o teste rápido de gravidez, vendido em farmácias, para saber se estão grávidas ou não. Outra forma é fazer um exame de sangue laboratorial chamado de beta-HCG. Durante a gestação, o corpo da mulher se modifica, se prepara para o parto e para a amamentação. Por exemplo, o útero cresce para abrigar o bebê em desenvolvimento. Os seios aumentam de tamanho e as glândulas mamárias se preparam para a produção de leite, estimulada por hormônios. Algumas mulheres podem apresentar alguns sintomas durante a gestação, como enjoos, vômitos, azia, cansaço, dentre outros sintomas. Anexos embrionários humanos. Observa-se que uma gestação ideal dura cerca de 40 semanas ou 9 meses. Na fase inicial da gestação, formam-se os anexos embrionários, a placenta, o cordão umbilical, o saco e o líquido amniótico. Saco amniótico, estrutura repleta de líquido amniótico, cuja função é proteger o bebê contra choques mecânicos, dessecação e ajudar a manter a pressão e a temperatura intrauterinas. O bebê vai permanecer durante a gravidez mergulhado no líquido amniótico até a bolsa estourar e assim iniciar o processo do parto.
Saco vitelínico é uma vesícula que contém material nutritivo em mamíferos placentários como o ser humano. O vitelo é reduzido. Alantoide, pouco desenvolvido em mamíferos placentários, sendo as excreções embrionárias eliminadas pela corrente sanguínea da mãe. Córeo, trata-se de um anexo embrionário que envolve o embrião e outros anexos. Parto. Durante a gestação da mulher, é importante que ela tenha acompanhamento médico, visto que esse período requer muitos cuidados com a mãe e a criança que está sendo gerada. Até a mulher chegar no momento do parto, a gestação durou cerca de 266 a 280 dias. Interessante que a gestante consegue perceber que o momento do parto está próximo, pois o seu corpo começa a dar alguns sinais, como a ocorrência de cólicas, que são contrações uterinas anunciando a chegada do bebê. Existe também o rompimento da bolsa, quando as membranas do saco amniótico se rompem e o líquido interior começa a sair. É através da dilatação do colo do útero que a passagem do bebê ocorrerá de maneira natural, isto é, de parto natural. Chamamos de parto natural quando ocorre a dilatação da vagina, que fica mais larga e permite a passagem do bebê. As contrações dos músculos uterinos expulsam o bebê para fora do corpo da mãe. Interessante que o ato do médico cortar o cordão umbilical não causa dor para o bebê. Chamamos de parto por cirurgia cesariana, quando por questão de saúde da mãe e do bebê, o médico opta por essa opção. Isso pode ocorrer pela ausência da dilatação da vagina, pela posição do bebê, quando a grávida é de gêmeos, e em certos casos pela opção da própria gestante. No parto por cirurgia cesariana, é feito um corte horizontal no abdômen da gestante e nas camadas seguintes até chegar ao útero de onde o bebê é retirado. Após o nascimento, o cordão umbilical é cortado. Chamamos de umbigo a cicatriz que fica depois que um pedaço do cordão umbilical que fica preso no corpo do bebê cai. Normalmente, isso ocorre após uma semana do nascimento. Gêmeos. Chamamos de gravidez gemelar quando ocorre o nascimento de irmãos gêmeos, a partir de um fenômeno embriológico pelo qual se tem a formação de 2 ou mais embriões. 2 são as formas de serem concebidos, a partir de um único zigoto, por isso chamamos de monozigóticos, ou a partir de mais de um zigoto, sendo chamado de dizigóticos, ou multizigóticos, ou fraternos. Sem dúvida, a gestação gemelar vai requerer um maior cuidado com a gestação, visto que dificilmente o período de desenvolvimento do bebê atinge as 40 semanas previstas, já que a capacidade de extensão do útero é limitada. Gêmeos monozigóticos, também chamados de univitelinos ou idênticos, são aqueles que se originam a partir da divisão de um único zigoto. Eles são obrigatoriamente do mesmo sexo e com alta semelhança fisionômica, sendo idênticos um do outro. Eles compartilham da mesma placenta e possuem o mesmo DNA. Contudo, as impressões digitais e outras características fenótipicas não são idênticas, porque são obtidas a partir da interação do genótipo com o meio. Gêmeos bivitelinos, também chamados de multizigóticos ou fraternos, formam-se excepcionalmente quando o amadurecimento e a ovulação não são de apenas um ovócito secundário, e sim de 2 ou mais de uma só vez. Cada ovócito fecundado dará origem a um embrião,
A quantidade de placentas será proporcional à quantidade de embriões. Esse tipo de gestação dá origem a seres humanos diferentes, que pode ser do mesmo sexo ou não. Gêmeos siameses, também chamado de chifópagos, são gêmeos monozigóticos que se formam quando a separação do embrião em dois indivíduos demora mais de 12 dias para acontecer. Por essa razão, as células formam parte do corpo ou órgãos comuns aos dois indivíduos. Ciclo menstrual. Chamamos de ciclo menstrual o processo fisiológico que ocorre de maneira cíclica nas mulheres que estão na idade fértil. Trata-se de um conjunto de transformações que são controladas por hormônios e preparam o endométrio para receber o embrião em caso de fecundação. O ciclo menstrual dura cerca de 28 dias. Já o período fértil da mulher é um período específico do ciclo menstrual, no qual a mulher está mais propícia a engravidar. O ciclo menstrual possui 3 fases: fase menstrual, fase proliferativa e fase secretora. Fase menstrual. O início do ciclo menstrual acontece nesta fase com a menstruação, que só é possível porque nenhum embrião foi fecundado na parede uterina até o final da fase anterior. Nesta fase ocorre a desintegração do corpo lúteo, causando queda nos níveis de estrógenos e progesterona. Devido à queda dos hormônios ovarianos, há um rompimento das artérias da parede uterina, desencadeando a fragmentação de parte dessa parede, o endométrio, que é então eliminada na menstruação. O período de menstruação varia entre as mulheres, mas em média ele dura de 3 a 5 dias. Fase proliferativa. Ocorre depois da menstruação. O hormônio estrógeno atua estimulando novamente o espaçamento da parede uterina, o endométrio. O crescimento desses folículos é estimulado pelo hormônio FSH. Essa fase proliferativa dura em média 10 dias. Fase secretora, quando o folículo se rompe, liberando o ovócito 2, tem-se a formação do corpo lúteo, que secreta estrógeno e progesterona. Esses hormônios estimulam a manutenção e o desenvolvimento da parede uterina. Caso ocorra fecundação, o embrião se fixará no endométrio e irá se desenvolver ao longo de 9 meses. Caso não ocorra, fecundação inicia-se novamente a fase menstrual com um novo ciclo. Continue seu estudo sobre fecundação fazendo a leitura no livro didático, páginas 579 a 590. Chegou a hora de você exercitar o seu conhecimento, fecundação, respondendo as questões da aula. Lembre-se que as respostas devem ser passadas para o Google Sala de Aula para serem corrigidas e assim computada sua pontuação e frequência. Pergunta: como é chamado o momento em que o espermatozoide penetra o ovócito 2, unindo o material genético dos dois gametas e originando o zigoto ou a célula ovo? Segunda pergunta: para que ocorra a gravidez, é essencial que haja anidação. Esse processo acontece geralmente no: letra A, vagina, letra B, útero, letra C, tubo uterina, letra D, ovário. Terceira pergunta: quando as chances de um casal gerar filhos de forma natural são nulas, estamos diante de um caso de: letra A, fertilidade, letra B, fertilização in vitro, letra C, esterilidade e letra D, infertilidade. Quarta pergunta: assinale a alternativa que não apresenta um anexo embrionário. Letra A,
cordão umbilical, letra B, córeo, letra C, líquido amniótico, letra D, saco amniótico e letra E, tubo uterina. Quinta pergunta. O momento do ciclo menstrual em que a mulher está mais propícia a engravidar é chamado de letra A, menopausa, letra B, período fértil, letra C, ciclo menstrual, letra D, fase lútea e letra E, menarca. Bons estudos e até a próxima aula.